Na cultura ocidental, aqui no Brasil, a gente vem de uma cultura, de uma religiosidade católica. Dentro do catolicismo, Deus é único. A gente tem ali a divisão de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas Deus, enquanto divindade, Ele é único. Deus é onipotente, único, onipresente. Quando a gente vai para outras culturas orientais e para a própria cultura africana, de onde vem, de onde a gente herda os orixás que a gente trabalha na Umbanda, existe o Deus maior, a força maior, onipresente, que a gente chama dentro da Umbanda de Olorum. Existe essa força maior, essa presença, essa que tudo permeia. Mas no nosso plano material, aqui na nossa terceira dimensão, não existe forma desse Deus único se manifestar. Vamos tentar enxergar Deus como se ele fosse uma grande bola de luz que contém nele o masculino e o feminino, né? Vamos lembrar do símbolo do tal, do masculino e do feminino, e que ele representa o todo, o princípio inteligente e a massa energética criativa que pode dar forma a tudo que existe na criação. Esse Deus, como uma grande bola de luz branca, ele representa em si o todo. Como que ele vai se manifestar e criar coisas fora dele sem que ele se divida? Então, quando a criação começa a existir, esse Deus ele se fraciona. Como uma luz do sol que bate num prisma, num cristal ou num prisma d'água e se fraciona em uma infinidade de cores, de frações de luz, do vermelho ao violeta. A olho nu a gente consegue ver as 7 cores que a gente fala do arco-íris, mas essas cores são infinitas. Em frações de onda, com variação de velocidade e comprimento de onda, que vão definir cor e intensidade e faixa de vibração dessa energia, tá? Então, a gente tem essa faixa de onda. Então, Deus, quando se exterioriza, ele se divide. E dentro da criação, Deus só pode existir, a gente só pode cultuar Deus por meio de suas partes, que é o que a gente vê, que é o que a gente se relaciona, que é o que a gente sente, né? A gente não consegue se relacionar com Deus como essa onipresença. É muito distante da nossa realidade. Então, em muitas culturas, essas faixas de vibração, essas forças divinas, elas ganham nomes. E cada faixa de vibração de Deus, ela vai atuar no plano material, no plano mental, no plano emocional, além da própria energia divina que vem do alto. Quando essa energia se divide, a gente vai entender essas partes de Deus como um elemento, fogo, água, terra, o próprio elemento vegetal, o metal, o mineral. A gente vai entender Deus enquanto virtude, o amor, a fé, né? A virtude da sabedoria, do conhecimento, a evolução, a transcendência, o perdão. A gente vai entender Deus pelo lado mental, que são os verbos que ele representa, a ação, que é o verbo ordenar, unir, agregar, transcender, conhecer, expandir, concentrar. Todos os verbos que representam uma parte de Deus, porque Deus é o todo. Então, todos os verbos da criação fazem parte da força maior divina. Assim como a faixa de luz, que representam cores. Então, a gente vai ter, dentro da cultura grega, romana, hindu, persa, divindades da cultura africana que representam qualidades, verbos, virtudes e cores, elementos, cores desse Deus. Cada um representando uma qualidade divina. Quando a gente traz isso da cultura africana, a gente vai ter os orixás, que a gente sincretiza esses poderes e essas forças com o que a gente chama de orixás. Então, cada orixá representa uma fração de Deus. Não é Deus, nenhum deles é o grande Deus. E não quer dizer porque a gente enxerga essas frações de Deus, o Deus como um todo deixa de existir, ou que a gente está criando muitos deuses. Não. A gente só está enxergando que Deus aqui na nossa terceira dimensão, na matéria, ele precisa se apresentar
com uma forma um pouco mais humana. Ele precisa ser entendido com qualidades humanas, com verbos humanos, porque senão esse Deus fica inatingível. Como que a gente vai ser imagem e semelhança de Deus se Deus é tudo? Onipresente, Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. A gente nunca vai alcançar. Fica impossível evoluir e chegar perto de quem Deus é, porque Deus é perfeito. E a gente fica tentando buscar uma perfeição que é inatingível. Quando esse Deus se divide e a gente entende as partes de Deus, a gente consegue aprender primeiro o amor, depois o perdão, a gente consegue assimilar o que são as qualidades do elemento pedra, do elemento terra, do elemento fogo, do elemento ar. A gente consegue aprender o verbo ordenar, depois o expandir, depois o amar, depois o unir. A gente vai aprendendo os verbos um por um. E daqui a pouco a gente já aprendeu tudo. E quando a gente aprender tudo, a gente diz, nossa, cheguei a Deus. Claro, isso em outra dimensão, evoluindo, transcendendo, ascendendo, né? Mas esses são os orixás, não são divindades como uma divisão, como Deus que deixa de ser único. Deus continua sendo único, essa força onipresente continua sendo única. Mas os orixás são uma representação na terceira dimensão da nossa realidade do que seria esse Deus. Na verdade, não só na terceira dimensão, na existência como um todo, porque quando Deus cria o universo, Ele precisa se fracionar e se dividir. Em outras galáxias do sistema solar, esse Deus está dividido também, porque Deus só existe na sua totalidade, na sua unicidade, nele mesmo, e não na sua criação, porque a sua criação é externa a Ele. Então, a partir do momento que a criação passa a existir, Deus se fraciona e nós só somos capazes de enxergar uma parcela desse grande Deus.